Boa noite, pessoal, tudo bem? Pessoal, quando nós pensamos em construir ali o cronograma da semana acadêmica, pensamos em várias pessoas e vários profissionais que têm a possibilidade de acrescentar na carreira de vocês, mas também na visão que vocês têm da odontologia. A professora Adriana Corsetti, ela foi minha professora durante os 3 anos que eu fiz de residência na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela foi a professora que me acompanhou quando eu fiz a minha primeira cirurgia ortognática. Então, é uma pessoa que eu tenho muito carinho e respeito, mas ela, além de um conhecimento técnico muito significativo, ela realiza trabalhos com populações, né, com pacientes que têm um alto grau de complexidade, mas também pacientes que necessitam muito desse cuidado. Ela realiza, dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um projeto de prótese bucomaxilofacial, que é uma das especialidades da odontologia, talvez uma das mais desconhecidas dos cirurgiões dentistas, que reabilita pessoas que foram mutiladas muitas vezes por causa das ressecções das cirurgias oncológicas, as cirurgias, né, que tratam ali os quadros de câncer. Ela também realiza um projeto junto com pacientes na África, onde se deslocam todos os anos para tratar pacientes que não têm possibilidade de tratamento, devido às dificuldades técnicas e também de limitações técnicas que as equipes das regiões da África têm. Então, espero que a palestra dela, sobretudo, mostre para vocês as potencialidades da odontologia, o quão grande é a nossa profissão e o quão a gente pode mudar a vida das pessoas através do nosso trabalho. Então, passo a palavra agora para a professora Adriana. Obrigada pelo convite. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu fiquei bem emocionada com a tua fala. Dutra, eu chamo o professor Bruno Dutra de Dutra. Ele foi um aluno muito, muito querido por nós e muito especial, assim, porque se dedicou. Foi um aluno que passou, assim, com mérito, como a gente diz. Então, hoje me orgulha muito te ver, Bruno, nessa posição de professor. Quero dizer para vocês da sorte que vocês têm de tê-lo aí, porque eu sei o quão dedicado ele é e fiquei bem emocionada mesmo de ouvir a fala dele. Obrigada, que pena que eu não consigo ver vocês, né? Mas eu tô aqui em Porto Alegre e aí eu pensei de falar um pouquinho de tudo sobre reconstrução facial, vou falar um pouquinho de cirurgia, vou falar um pouco de prótese bucomaxilo. Assim, trouxe pelo menos um ou dois casos de cada e quero que vocês conheçam uma área que muitas vezes não está na graduação, né? Que é a prótese bucomaxilo. Então, mais uma vez, a Semana de Odontologia da Unisul, quero agradecer também a toda a comissão que organizou, né? O fato de eu estar aqui, né? Lá no Hospital de Clínicas, então, em Porto Alegre, nós temos a residência, onde o Bruno Dutra foi aluno, né? O professor foi aluno. Então, aqui nós temos a doutora Êdala, o professor Ângelo, a professora Deise e eu com os alunos. Lá no último slide, nós vamos mostrar um pouquinho da minha convivência também com o professor. Todos os anos nós temos duas vagas, né? Então, quem quiser fazer cirurgia bucomaxilo, tem a residência, são 3 anos de residência. A gente vai abrir o vaga agora, são duas, é uma prova em novembro, dezembro, 2 vagas por ano. O Hospital de Ensino Odontológico é a nossa faculdade de odontologia, onde a gente atende as próteses buco. Então, para vocês conhecerem um pouquinho. E aqui eu sempre trago a foto dos meus alunos, né? Que eu acho que é a coisa que a gente mais, uma das coisas que eu mais amo fazer e que a gente mais nos faz crescer e nos faz nos aprimorarmos, digamos assim, é essa convivência que a gente tem com vocês, né? Então, aqui esse ano passado eu fui para a Ninfa, então fica aqui minha homenagem também a vocês, alunos de graduação, né? E, mais recentemente, a gente inaugurou o Instituto Gaúcho Bucofacial, que eu tive a alegria de dividir, então, com esses dois colegas, que é o professor Ângelo e a doutora Renata, que a gente está fazendo, então, montando a nossa clínica, né? E a gente ainda não inaugurou a sede, mas a gente vem há 1 ano e meio trabalhando juntos, e o Cris, que é o nosso braço direito. E aí, quando a gente fala de reconstrução, né, já entrando direto no assunto, o que que é reconstrução facial, né? Então, muitas vezes o pessoal quer que eu fale de reconstrução, mas a gente tem que entender que reconstrução é todo procedimento clínico ou cirúrgico que reconstrói a face.
não é propriamente dito só uma cirurgia, ou só um implante dentário que vai reconstruir a arcada, não só o globo ocular, mas a reconstrução facial praticamente a odontologia faz o tempo inteiro, né? Como não dizer que uma cirurgia ortognática não reconstrói uma face? E às vezes reconstrói mais do que uma face, né? Devolve autoestima, devolve uma oclusão adequada, uma mastigação adequada, devolve respiração, né? Então, alguns anos atrás, a gente conceituou a reconstrução como todo procedimento clínico ou cirúrgico que vai restaurar a forma, não só extra, quanto intrabucal também, e vai devolver função, estética, autoestima, protegendo os tecidos e servindo de apoio psicológico ao paciente. Porque esses são os pacientes que verdadeiramente nos procuram lá. E esses são, assim, 6, 8, 10 pacientes que a gente, hoje eu vou conseguir mostrar para vocês, uma infinidade, assim, no mundo a gente já teve mais de 500 reabilitações. E são pacientes que estão invisíveis, né? Muita gente me fala, prof, onde estão esses pacientes? Eles estão em casa, porque eles não saem de casa, porque eles têm vergonha de sair, ou porque são deprimidos, ou porque eles não se reconhecem mais no espelho, né? E essa é a grande verdade, né? Imagina vocês perderem hemiface, perder um olho, perder, né? É muito difícil, né? A gente não tem ideia, assim, do que isso significa. Então, eu quero mostrar um pouquinho para vocês como a odontologia, e que lindo que é a odontologia que pode fazer isso, né? Dentro do escopo da odontologia, essas reabilitações. Quando eu vejo esses pacientes, eu sempre, como cirurgia bucomaxilo e como protesista bucomaxilo, me pergunto o que que a cirurgia poderia fazer por esse paciente? Ou será que a prótese consegue? Então a gente mescla, muitas vezes os tratamentos são híbridos, né, cirúrgicos e protéticos, mas o que fica aqui, uma das primeiras coisas que eu quero dizer para vocês é assim: sempre que a cirurgia puder reabilitar, a gente vai optar pela cirurgia. É possível fechar um palato cirurgicamente? Vamos fazer com cirurgia. É possível fazer um transplante facial, algo para reabilitar a face? Eu vou fazer cirurgia. Mas muitos casos a cirurgia é limitada, né? E aí a gente tem que parar para pensar que a prótese buco vai ser sim a melhor opção. Vou mostrar um pouco das reabilitações maxilares, que é uma área que eu sou apaixonada. Eu teria, assim, ó, horas de curso para dar para vocês, porque eu comecei lá no início com aquelas próteses obturadoras, em que a gente fazia um bulbo para o paciente conseguir se alimentar, e hoje a gente já tem tecnologias que nos ajudam muito nessas reabilitações. Vocês têm aqui nesse slide pacientes com neoplasias malignas, que tiveram neoplasias malignas, algumas benignas, e nós temos aqui, na região superior, 2 pacientes que fizeram uso crônico de cocaína. Todos esses pacientes, eles não têm o céu da boca, seja na porção do palato duro, palato mole, na transição dos dois, e eles tomam água, sai pelo nariz. Eles comem algo, entra na região de via aérea. Eles fazem muita infecção, porque vive essas regiões contaminadas, e eles falam fanho, né? Então é fácil a gente entender que a fala fica prejudicada. Muitos pacientes desse, como a gente vê aqui à esquerda, eles têm que usar sonda. Então, eles fazem a cirurgia e eles ficam com essa sonda que é para poder se alimentar, né? Então, para quem não conhece, é uma sonda extremamente desconfortável para o paciente. E qual o objetivo da odontologia nesses casos? O paciente fez a cirurgia, a gente vai lá na sala de recuperação e a gente já instala uma placa obturadora. Então, para quê? Para que o paciente não tenha que botar essa sonda, para que ele consiga comer, para que ele tome água e não fique regurgitando pelo nariz, certo? Essa é a placa obturadora tradicional, então ela pode ser total, né, uma prótese total com aquele obturador, ela pode ser uma prótese parcial removível com aquele obturador velofaríngeo, ou ela pode ser apenas com grampos dobrados, uma plaquinha provisória, que vai vedar a região do céu da boca, ali do palato, melhorando significativamente a fonação, a respiração e a deglutição. Temos dispositivos bem simples como esse, que são cirúrgicos, em que o paciente já sai da sala de recuperação com ela, protegendo ali onde já ainda tem pontos, né, fio de sutura, onde ainda tá, as regiões ainda estão com, né, assim, o paciente vai ter dor se ele comer algum alimento nessa área. Então, a gente protege e permite que o paciente se alimente de forma adequada. Vejam aqui, deixa eu ver se vocês vão conseguir ouvir o meu áudio, tá? A paciente falando sem a prótese, né, no pós-operatório,
Poema do dia. A cada dia que vivo, mais me convenço. A cada dia que vivo, mais me convenço de que o Eu não sei se vocês conseguiram ouvir, espero que sim, mas assim, a diferença da paciente falando com e sem é nítida, né? E a gente está falando de uma prótese obturadora temporária que os alunos confeccionaram, né? E que a gente consegue devolver para a paciente a fonação, então devolver ela para o trabalho, para a vida social dela, né? E ela conseguir se alimentar de forma adequada. Essa paciente, depois disso, obviamente, ela passa por uma prótese definitiva. E alguns casos mais extensos, né, aqui uma neoplasia maligna, em que o otorrino me diz, olha, Adriana, a gente não vai fazer radioterapia. E aí nos vem aquela luz, que bom, porque a gente consegue fazer implante nesses casos. Então vejam, uma paciente que fez uma ressecção, fez aquela incisão Weber-Ferguson, né, que é uma incisão extensa, remoção de toda a lesão, mas que me permitiu ir para o bloco e fazer alguns implantes onde tinha osso, mas que me permitiu nessa senhora, né, de mais de 80 anos, que 60 dias depois ela tem a prótese dela colocada em boca, né, porque não tinha osso. Era uma paciente que não tinha onde eu ia botar uma prótese total nessa paciente, né? Então, claro, isso aqui é qualidade de vida, né? A gente conseguir, que a dona Rosalina aqui, ela me permite mostrar, né, as fotos, que a gente consiga, então, dar qualidade de vida para esses pacientes. Alguns pacientes não têm a mesma sorte, como essa aqui. Essa foi uma paciente que ficou muitos meses com essa sonda. Isso me dói, assim, porque eu digo, aqui a odontologia falhou. Como pode essa paciente com um obturador, fez uma baita cirurgia, ficou meses com sonda e sem uma plaquinha, né? Como ela era do interior, ela foi usando a sonda, ela se acostumou com a sonda, eu disse, não, a gente precisa tirar, né? E aí, no momento que a gente instala essa sonda, a prótese, ela vai lá e remove essa sonda. E aí, nesse dia, ela me mandou um áudio dizendo, né, da alegria dela de poder comer pela via oral, né, tomar um suco, poder se alimentar de forma adequada. Então, aqui nesse caso, a gente já fez uma prótese definitiva para ela, porque como ela ficou meses, né, sem já de sonda, então eu preferi fazer uma definitiva. Mas que fica aqui a lição, né? Pessoal, não importa o serviço que a gente está. Ah, eu não sou especialista em prótese buco, mas o odontólogo, o dentista, ele tem capacidade de fazer essas reabilitações, sim, mesmo essas em que tenham essa abertura, né, no palato, sem deixar esses pacientes, assim, usando sonda ou não conseguindo se alimentar. E aí vem a pergunta: será que com tudo que a gente tem hoje, tecnologia, será que a gente consegue usar para esses casos? E aí eu trouxe dois casos para vocês. Um desse menino, que eu sou apaixonada por esse caso, é um menino com 3 aninhos, ele teve leucemia e ele fez uma mucormicose, uma infecção fúngica extremamente prevalente nesses pacientes. E ele fez uma infecção fúngica, ele perdeu metade do palato. Ele, com 10 anos, o Dr. Renato Savazaki, que é um cirurgião aqui de Passo Fundo, essas imagens são dele, ele fez uma rotação da região temporal. Então, vejam aqui à direita a rotação do temporal para dentro da cavidade e olhem o resultado maravilhoso que ele conseguiu. Então, quando o menino tinha 10 anos, ele fechou o palato, mas ele que seguiu sem dente, ele perdeu os dentes. E com 21 anos, esse rapaz chegou assim para mim, ali na prótese buco, e ele disse, doutora, eu nunca comi nada, eu nunca comi um hambúrguer, eu nunca comi uma batata frita, eu nunca consegui mastigar. Ele não tem os dentes superiores, imagina vocês, né? Eu queria botar uns dentes, botar uma prótese. E aí a gente conseguiu, né, com a ajuda da GOR, que é uma escola aqui em Porto Alegre, então que cedeu espaço, né, que nos cedeu o scanner, com a ajuda do Elton, que foi o laboratorista que fez tudo de forma gratuita. A gente conseguiu então fazer, né, os implantes, a gente conseguiu fazer as aberturas dos implantes. Vejam, não tem muito fundo de suco, né? A gente adapta as regiões que se tem. Vejam, ele sorri sem mostrar muito, porque, poxa, um rapaz dele tá na faculdade, dele me diz assim a dificuldade social que ele tem, né? E fizemos o escaneamento desses escambares, vejam a adaptação, então como é que nós moldaríamos esse paciente? Pensem vocês. Então colocamos os escambares, são os dispositivos brancos que vocês veem, né, no implante, colocamos aquela corrente de ortodontia para conseguir escanear, e eu tenho um modelo pronto.
escaneado, impresso, né? Olhem que maravilha. Aí o laboratório fez uma guia para gente. Então, ao invés de fazer prova de rodetes, olha que maravilha, eles fizeram em resina para que a gente conseguisse fazer a prova de dentes. E aí tava com a mordida cruzada, enfim, nós fizemos mais alguns ajustes. Mas olha que lindo esse caso. E aí a gente vê que daí na hora de fazer os pilares, né? Talvez alguns alunos não saibam o que é um pilar. O pilar um componente protético que liga o implante à prótese. E hoje, se a gente for comprar no mercado, a gente tem de 4 milímetros, 4,5, 5, 6,5 é o máximo que eu tenho. E eu precisava de um pilar de 16 milímetros. E aí nessas a gente se viu pequeno, né? E aí a gente conseguiu, através de uma empresa chamada EFF em São Paulo, o Flávio, que é o dono dessa empresa, conversei com ele, expliquei o caso. Eu disse: olha, o Lucas tem, né, nunca teve dentes e tal. Ele disse: não, eu vou fazer para vocês. Ele parou o maquinário dele por aquelas horas para conseguir fazer os pilares e tá aí, né, para a gente conseguir fazer a prótese do Lucas. E aí tá ele, ó, já com a prótese, ele tá falando super bem e tá reabilitado, né? E aí foi muito engraçado, porque eu dizia para ele: tu precisa sorrir, Lucas, né? Tu tá feliz? Ele disse: eu tô, mas doutora, eu não sei rir. Ele disse: eu não sei sorrir, porque eu nunca sorri, né? Olha que linda essa reabilitação. Então agora ele consegue comer, ele consegue falar, e a mãe dele diz que a vida social dele realmente mudou bastante. A mãe dele aqui conosco, o Elton, né? Agradecer também ao Luciano lá da Agora e a Isadora, que fez o caso comigo, que é minha aluna, e olha a mãe, né? Chorou, chorou, todo mundo chorou e todo mundo se emocionou. Foi muito lindo. E aí tem outros casos, ainda falando de maxila, que a tecnologia não ajuda, né? Então, vejam esse cara, esse senhor, o nome dele é Anderson, e ele mandou mensagem para mim dizendo: ai, doutor, eu já fui a São Paulo, já aqui em Brasília, já fui não sei aonde, ninguém consegue solucionar meu caso. Olhem o palato dele. Aliás, não tem palato, né? O que a gente enxerga ali são os cornetos, a gente enxerga o nariz, né? E a gente não enxerga, não tem palato, né? E aí eu pensei: o que vamos fazer? Tentamos, bom, por sorte, gente, um dentista de Brasília conseguiu colocar esses 3 implantes, que eu testei e estavam bem. Bom, vamos lá. E aí, como é que a gente vai fazer? Tentamos escanear, tentamos fazer tudo que vocês podem imaginar, e a gente não conseguia fazer nada. E eu disse para o meu colega, para o Márcio, eu acho que a gente vai ter que fazer de forma analógica. E aí o Márcio, muito brilhante, ele conseguiu construir uma barra de Duralei. E aí fizemos a barra. Vocês não têm noção, foi super trabalhoso, mas foi um dos trabalhos mais recompensadores que a gente teve. Por quê? Aqui nós estávamos provando, né? No dia, então ele veio para Porto Alegre, ficou uns dias, voltou para Brasília, depois foi para lá de novo, né? E voltou para cá de novo para finalizar o caso. Mas por que que foi tão importante esse trabalho? Porque o que que o Anderson faz? Ele é leiloeiro. Vocês sabem, né, o que que é leiloeiro? Aqueles que ficam: ah, dou-lhe uma, dou-lhe duas e tal, ficam falando o tempo inteiro. Então fazia um ano que ele teve mucormicose, tá? Ele fez uma infecção ali por Covid, fez mucormicose, ficou super mal, internado, perdeu toda a maxila, um paciente rígido, ele tinha todos os dentes, tá? E a história dele, assim, é bem triste até, porque é um paciente rígido, né? Aí ele começou a necrosar os dentes em função dessa infecção, ele tem diabetes também, tudo agravou, e ele perdeu toda a maxila. E aí, o que que mais me tocou? Gente, ele estava sem trabalhar, ele estava falido, ele estava sendo sustentado pelos filhos e tudo. Ele disse: Adriana, eu preciso voltar a trabalhar. E aí, olha só se não é de se emocionar. Vocês vão ver ele falando. Depois, eu não sei se não sei se o professor pode me dizer se está dando para ouvir meu áudio quando eu transmito, mas aqui ele está falando. O primeiro vídeo ele vai estar falando sem a prótese. E o Dá para segundo. ouvir sim, sem problemas. Ah, obrigada. Então, o primeiro vídeo ele vai estar falando quando ele chegou, né? E o segundo, ele me mandou um mês depois da reabilitação, já em Brasília. Ouçam que legal. Meu nome é Anderson Plácido Lima, sou de Brasília. Estou fazendo a minha reabilitação oral e funcional com a doutora Adriana, com o doutor Márcio, com o nosso amigo Elton, aqui em Porto Alegre.
Olá, amigos do Santa Família Leilões. Eu sou Anderson Lima Leiloeiro e estarei com vocês aí em Goianésia neste sábado, dia 31 ao meio-dia, para o grande leilão da Desmama. Venham todos fazer bons negócios conosco. Um abraço e até sábado. Ai, gente, eu assim, eu assisti já esse vídeo 1000 vezes, né? E eu sempre me emociono, assim, porque eu acho incrível, sabe? A gente poder devolver para esse paciente, não tudo, né? É praticamente a vida dele, é isso. Ele é apaixonado pelo leilão, né? Ele é super conhecido na região dele. Tentaram substituir ele várias vezes, não conseguiram, porque ele é um cara muito bom no que ele faz, né? Então a gente ficou muito, muito feliz, assim. Aí, saindo um pouco da maxila, indo para a mandíbula, o que que a gente sabe da mandíbula? É muito mais fácil, e como cirurgia eu posso dizer para vocês, é muito mais fácil quando a gente perde a mandíbula, a gente reconstruir com cirurgia, né? Exceto nesse caso da foto que vocês veem, que é uma paciente que eu vou mostrar lá no fim, que a gente teve que fazer uma prótese bucomaxilo nela. Por quê? Porque não tinha mais muita cirurgia a ser feita. A grosso modo, eu vou trazer 2 casos para vocês, mas a grosso modo, hoje a tecnologia nos permite reabilitar a mandíbula. Seja com placa, seja com. Antigamente se fazia muito fíbula, mas hoje a gente tem todas até aquelas próteses customizadas, né? Vou mostrar para vocês um paciente de 24 anos com diagnóstico de fibromixoma, tá? Que chegou para a gente no Hospital de Clínicas. É um tumor extremamente infiltrativo que a gente precisa remover e ressecar, né? Paciente jovem, né, gente? Olha o tamanho do tumor. E aí a gente conseguiu uma placa customizada. O que que é? Uma placa que a Pron, que é essa empresa, ele fez exatamente sob medida para o paciente. Então, a diferença de a gente chegar numa cirurgia, descolar e tirar um tumor conforme a gente planejou, e tu chegar ali com um guia de corte, saber exatamente onde tu vai cortar e saber exatamente a peça que vai encaixar no paciente, é maravilhoso, porque a gente tem menos tempo cirúrgico, menos risco, menos sangramento e uma melhor previsibilidade do caso, certo? Então vejam que legal, aqui todo o estudo do caso, em vermelho vocês veem onde ia ser a ressecção, né? Aí a gente estudou com ele, sentou várias vezes para estudar, para ver onde seria feita o corte. Então vejam ali a guia nos dizendo onde a gente faria esse corte, né? Olhem aqui o professor Ângelo, nós sempre juntos, né? Então vejam o tamanho desse tumor, e olhem a reconstrução, gente, né? Eu até vou pedir desculpa já de antemão. Inclusive, eu queria dizer para vocês, quem quiser fotografar os slides e me marcar no Instagram, eu vou ficar bem feliz. Só cuidem quando aparece o rosto do paciente para não publicar. O resto está liberado, eu vou ficar feliz se vocês publicarem eu ou a prótese buco. Bom, mas vejam esse vídeo, gente, articulando, né? Então, olha que maravilha, o paciente, poxa, ele perdeu a mandíbula, né? Meia mandíbula, mas ele tá a gente conseguiu reconstruir de forma adequada, né? E tá aí o paciente, 2 dias depois, piscando, abrindo a boca, assim, ó, inacreditável, né? Fazendo biquinho, levantando a sobrancelha, né? E reabilitado. E aqui, 14 dias depois, 10, 14 dias depois, com a sutura, nós íamos remover a sutura super bem. Esse paciente deve fazer uns 3 anos da reabilitação. Ele veio faz um tempo ali no meu ambulatório, uns 60 dias talvez, e a mãe dele me disse: ai, doutora, eu vou lhe contar. Ele não tá comportado, ele tá comendo costela, picanha. E assim, a orientação é que, claro, que ele não coma coisas duras, né? Mas o que que eu ia dizer, né? Eu disse, não, mas ele, que bom que ele tá bem, que ele tá conseguindo fazer suas funções, eu fico feliz, né? A gente fica feliz por isso. Mas a mãe veio entregando ele. Um outro paciente, e aí eu quero até mostrar para vocês, falando um pouco da tecnologia, eu gosto desse caso por isso, talvez até o do professor Bruno tenha participado. É um paciente que em 2020 a gente fez o diagnóstico de displasia fibrosa monostótica, tá? Que na verdade, é uma condição de um osso só, né, local, mas que vai crescendo, 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 crescendo aquele osso e fica antiestético, né? Fizemos a cirurgia, né, tiramos aquele excesso de osso, nesse dia fizemos os sisos dele também, tá, ficou ok, porém não parava de crescer. O paciente teve um crescimento absurdo, assim, ele ficou com o rosto bem deformado. E ele tinha dor ainda, porque a displasia comprimia o nervo, né, o alveolar inferior e tudo.
E daí eu pensei, gente, eu não vou reoperar esse paciente fazendo analógico, sabe? Porque vai ser a segunda cirurgia dele. Eu preciso dessa vez ser bem cirúrgica, né? Cirurgia bem cirúrgica, que é o quê? Eu preciso saber exatamente quanto eu preciso tirar de osso. E aí a gente fez uma coisa que eu quero mostrar para vocês que é muito legal, que é usar guias, né, para corte. Não só usar guias para corte, nós temos 4 guias nesse caso, mas saber exatamente o que nós faríamos, né? Então vejam, ó, de todo o planejamento que a P3 Dental, que é uma empresa, fez para nós teríamos essas 4 guias. E além disso, isso que eu quero mostrar para vocês, esse cubo que a gente coloca no transcirúrgico, que a gente consegue ver todas as janelas de tecido mole, que dá para ver bem, ó. Dá para ver as guias, dá para ver janela de tecido mole, janela de tecido duro, dá para eu ver uma guia, outra guia, ou 2 guias, como eu quiser. Dá para ver onde o nervo tá passando, onde eu tô cortando. Então, hoje, como é que a gente faz? Tô no meio da cirurgia, eu vou lá e olho a tomo. Tô no meio da cirurgia. Quantas vezes já viram, professor, quem já teve oportunidade de ir pro hospital? Ah, me traz a toma aqui que eu quero ver, né? Aqui a gente fez uma forma, e isso aqui é mérito da P3 Dental, que criou esse sistema, em que a gente consegue ir lá e olhar a tomo no paciente, né? Então, facilita muito a nossa vida. Então, eu queria trazer essa novidade aqui para vocês. Então, estamos lá, né, fazendo a cirurgia, usando as guias, e o que tem de resultado? Bom, né, gente, não precisa nem dizer para vocês, os cortes que a gente planejou em tirar foram exatamente os que a gente tirou, né, contando com o corte da serra, e depois as tomografias, claro, a gente comparou o antes e depois, ficou exatamente igual o que a gente esperava. Onde eu quis cortar, onde eu tinha planejado que ia cortar, ficou exatamente igual no paciente. E tá aí o paciente 5 dias pós-operatório super bem. Eu vi ele esta semana, né? Guilherme é o nome desse paciente. O paciente é um querido. Ele disse: ai, doutor, eu acho que tá crescendo um pouquinho aqui embaixo. Claro, a displasia, quanto mais velho o paciente fica, menos vai crescer. Ainda mais que passou da puberdade, né? Ele não tá mais na puberdade. Porém, incomoda. Então, ele disse, aqui embaixo, doutor, eu vejo, mas não tá me incomodando. Então, talvez daqui 5, 10 anos, talvez a gente tenha que refazer, talvez, né? Mas agora ele tá super feliz, as dores dele melhoraram muito e ele tá satisfeito com a estética. É um guri bonito, né? Um rapaz super bonito. Então, a gente fica muito feliz. E aí tem casos mais graves, né, gente, que eu vou dizer para vocês, né? São pacientes que a gente quase não vê e que a gente tem que lançar mão muitas vezes de implantes, de coisas maiores. Mas aí vem a pergunta: sempre a cirurgia é a melhor opção, né? E aí eu costumo mostrar para os meus alunos que não, nem sempre a cirurgia é a melhor opção. Essa menina é uma menina afegã que foi mutilada pelo marido lá dela, que ela não quis casar, tentou fugir e tal. Ele tirou o nariz e a orelha dela e ela foi deixada para morrer no deserto. Ela foi resgatada, conseguiram levar para os Estados Unidos e fizeram um nariz, uma orelha nela de prótese. Um tempo depois, fizeram uma cirurgia reconstrutiva nela, com a região de retalho temporal, de retalho frontal, né, como a gente vê nessas imagens. E aí, claro, né, gente, aqui provavelmente ela vai passar por diversas outras cirurgias para melhorar a estética. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a cirurgia, ela tem limitações e ela tem sequelas, né? Ela deixa cicatrizes. Então, às vezes a gente busca as custas de ser natural, enxertos. Eu tenho pacientes que fizeram mais de 10 enxertos na orelha e que não ficou bom, né? Então, fica aqui essa dica, gente. Assim, a gente vê muito isso na ROF, né? Na harmonização. A cirurgia ela é limitada e a gente precisa entender quando parar, né? E pensar na prótese buco e outras alternativas. Quero lembrar a todos vocês, para quem não sabe, né, que a prótese buco é uma resolução do CFO, ela é da odontologia, mas não nos permite fazer cirurgia nasal, cirurgia blefaro, cirurgia na região auricular. Nos permite sim colocar implantes nessas áreas e fazer reabilitação anatômica, funcional e estética por meio de substitutos aloplásticos, certo? E aí vou mostrar as faciais, né? Que eu acho que é o que vocês mais querem ver, né? Vou mostrar uns 2 casinhos de cada, de ocular, de nasal, oculopalpebral e facial. As próteses oculares,
e tem muita gente que não sabe, ela é feita pelo dentista, sim, mas ela pode ser comprada pelo oftalmologista. Então, o oftalmologista vai lá, olha a cor do olho, do outro olho, né? Escolhe lá uma cor, compra um tamanho adequado, que acha que é adequado e instala, né? Qual é a nossa diferença da nossa prótese da odontologia para a do oftalmologista? A do oftalmologista é muito mais cara, esteticamente melhor, porque é uma máquina que faz, mas a nossa é moldada, ela é exatamente o tamanho da cavidade, o formato da cavidade, né? Então, nós já fizemos uma pesquisa comparando, a nossa ganha em mobilidade, conforto para o paciente e perde em estética, né? Claro, porque a gente faz tudo à mão, né? Então, uma prótese ocular, ela envolve colocação do colírio, moldagem com alginato, muflagem desse alginato, pintura de uma íris, né, que é feito à mão com tinta acrílica, inclusão na mufla e seroplastia, né, faz uma seroplastia, faz a centralização da íris no paciente, acriliza e dá polimento. Hoje em dia a gente faz de uma semana para outra, né, mas ela exige alguma técnica, especialmente de pintura. Vejam que legal os resultados estéticos desses pacientes, né? Paciente com anoftalmia direita, né? Muito paciente por trauma, né? Muito assim, acidente, umas bobagens, assim, o irmão jogou uma bolinha e tal, ou aquela brincadeira funda, ou jogou um garfo, uma faca, uma coisa assim, que o próprio paciente furou, uma pedra que voou, briga, arma de fogo tem muita, né? E também neoplasias, né? Especialmente o retinoblastoma. A gente tem tido uma demanda assim enorme de crianças com retinoblastoma, que é a doença da filhinha do Thiago Leifert, né? Então tem tido bastante, né? E vejam que legal as reabilitações. A gente consegue manter a movimentação na maioria dos casos, né? A gente consegue praticamente, o paciente passa imperceptível, né? E aí vem o grande objetivo da prótese buco. Qual é o grande objetivo da prótese buco? É reinserir esse paciente na sociedade e que ele passe por vocês sem ser notado, né? Talvez uma pessoa mais atenta vá perceber, né? Que o olho não movimenta igual, ou que tem um nariz ali que é artificial, vamos dizer assim, mas na sua maior parte o paciente passa despercebido. As próteses nasais, elas são muito importantes, porque não é só estética, né? Ela recupera a ressonância nasal, né? Da fala também do paciente, e ela permite, protege a cavidade, porque o paciente não fique tendo um monte de infecção. Se o paciente fica tendo infecção recorrente, sinusite, né? E aí são casos muito. Esse caso, gravem esse senhor, porque lá no final eu vou mostrar porque eu fiz com implantes depois. Porque era uma prótese que não ficava legal, ela ficava caindo, né? A maioria das próteses são coladas, mas a gente também faz muita prótese sobre implante. Vejam essa colada, que maravilha que ficou. Então, o paciente ainda usa o óculos, apoia ali, ninguém vai perceber e ele vai conseguir sair na rua sem ninguém perceber que ele tem essa deformidade. Essa senhora também, eu adoro essa foto, porque ela ficou muito surpresa quando ela se viu, né? Um paciente sem o nariz é algo muito impactante, né? A gente não tem como não olhar, né, gente? Hoje ainda as pessoas usam bastante máscara e tal, disfarça, mas não tem como, né? Então vejam que legal que ficou essa reabilitação. Esse foi um caso muito, muito emblemático, porque esse vídeo viralizou, né, na internet, lá na prótese bucomaxilo. E por que ele é emblemático? Por dois motivos. A gente fez o bigodinho dele também. Muito. Ele ficou muito feliz, obviamente. Foi emblemático por dois motivos. Foi a primeira vez que colocou a prótese buco na vitrine, que a gente conseguiu ter gente querendo ajudar, enfim, doação de materiais e tal, então nos ajudou muito. E foi o vídeo que nos levou para Angola também. Foi através dele que a internet tem essa propriedade, né, de mandar, de espalhar assim, a informação. E as alunas aqui que fizeram o caso, né? Muitos casos que vocês estão vendo aqui são os alunos de graduação que fazem, né? A gente tem uma extensão que eu supervisiono, que a gente tem alguns professores que me ajudam, alguns voluntários,
e são os alunos que executam. Depois ele ficou famoso, ele saiu aqui no nosso Jornal do Almoço, ele saiu no Jornal da Band, ele saiu na nossa Zero Hora aqui, que é o nosso jornal local. As auriculares, que são as mais complexas, né? Por quê? Porque essas próteses, elas não ficam coladas, exceto essa, que eu tô mostrando para vocês. Foi uma paciente que tinha uma pele bem favorável, pouco oleosa, né? E que a gente conseguiu fazer. Esse rapaz também, que tinha contraindicação de fazer implantes. Mas, de forma geral, as auriculares, hoje em dia, a gente tem feito com implantes. Existe, para vocês conhecerem, próteses, essa é uma das equipes chinesas que eu mais acompanho, que eles fazem próteses, eles fazem orelha in vitro e eles implantam nos pacientes. E realmente o resultado estético deles é muito satisfatório, né, perto do que a gente vê aqui em pacientes com microtia, né, que nasceram, então, sem a região auricular ali, só com aquela região, como se fosse uma orelha primitiva. As oculopalpebrais também são próteses que impactam muito, né? Essa senhora que saiu também numa reportagem, né? Elas impactam muito porque o rosto do paciente, né? E normalmente eles estão com curativo, tentando tapar, né? Então vejam, a gente tem diversos casos, né? Esse senhor, a gente fez ela em dois pedaços, uma parte interna, uma externa com ímãs. Essa senhora que a gente fez uma placa obturadora para ela. Olhem só que legal. A gente fez uma plaquinha de clareamento assim para ela conseguir vedar e ela conseguir se alimentar, porque ela tinha uma sonda aqui que liga no ilho aqui direto no intestino ali, né? E a gente conseguiu, não era nem no estômago, tá, gente? Ela teve era uma sonda até mais inferior, assim. Eu não lembro o nome da sonda, mas ela não tomava nada pela boca. E aí a gente fez essa plaquinha. Então tá aqui ela reabilitada a face e conseguindo se alimentar pela boca. Eu tava grávida, já chorei um monte, foi uma choradeira. Esse é um outro paciente que ficou muito legal a reabilitação dele e que eu adoro contar porque ele ficou tão feliz, gente. E o mais engraçado, eu fiquei muito feliz também porque ele estava com a netinha dele e a netinha me olhou e falou, ela falou, o vovô não tem mais, não tem mais o machucado. Nossa, aquilo ali me tocou assim, porque ela ficava angustiada com aquilo. E o mais, aí ó. Olha se é avô. Como é que tá, vó? Muito fofinha, a guriazinha. Aí ela me abraçava, agradecia. Um abraço dessa doutora que ajudou o meu beijo. Foi muito emocionante. Assim eu vou chorar também. E daí, o mais legal que eu cheguei em casa com esse vídeo pra Nina, né? Minha filha tem 6 anos, ela tinha 5 anos. E eu disse, filha, olha que lindo que ficou a reabilitação do titio e tal, né? Às vezes eu mostro pra ela e ela adora ver. E ela disse, eu não gostei muito. E eu disse, por quê, filha? Ela disse, porque ele não tá piscando. Daí eu disse, bah, filha, mas eu não tenho como fazer uma prótese que pisca. E a partir daí eu comecei a pensar, né? Será que não dá para fazer, né? Algo que a gente consiga fazer piscar, né? Fiquei com isso na cabeça. Uma outra paciente que a gente fez uma reabilitação, eu fui para São Paulo fazer, que estava super deprimida, uma paciente que chegou, quem trouxe ela foi a irmã, e ela não queria fazer essa reabilitação, mas no final das contas a gente fez, ela ficou muito feliz, e ela foi se maquiar, assim, logo que a gente instalou a prótese. E tá aí, ela me mandou do ônibus, doutora, eu nem tô usando óculos, tô super feliz e tal, então foi muito legal. E aí nós tivemos alguns problemas, né, gente? Algumas próteses que caíam, algumas próteses que a cola dava alergia. E aí nós começamos a pensar em tecnologia mais. Por que não imprimir em 3D? Por que não usar um fluxo digital em alguns casos? E aí a gente foi se aventurando através da fotogrametria, né? Alguns casos a gente começou a usar alguns programas. E eu quero mostrar esse caso para vocês, que é dessa senhora, que ela não tinha o nariz, e eu tenho um scanner facial, então escaneou a face dela. O Lucas, que é um rapaz super tecnológico, né? Ele pegou um nariz de banco, colocou nessa malha, imprimiu o nariz, e aí a gente foi instalar na paciente, assim, a resina, fazer testes, né? Gente, e o nariz, ele ficou perfeito, assim.
em termos da interface pele-nariz. Só que o nariz era muito grande para ela, não estava legal ainda, e a gente, não, peraí, vamos melhorar. Aí a gente viu que tinha uma aluna que tinha um nariz parecido com ela, de uma foto antiga. E aí a gente escaneou a aluna, pegou o nariz da aluna, trabalhou a malha, né? E aí colocou nela. Essa paciente ainda tem um problema. Aqui embaixo, se vocês repararem, bem embaixo assim do nariz, no filtro, vocês vão ver que ela tem um resíduo de nariz, que ficou um residual ali de tecido. E isso nos atrapalha, né? Então agora, vejam aqui, ó, vocês vão ver na região inferior. Então a gente optou por tapar ali embaixo, que a gente está fazendo a prova, ó, tapar essa região, e eu solicitei, agora ela vai tirar essa porção cirurgicamente, né, com a cirurgião dela, e tá aí ela com o nariz. Então foi o primeiro nariz que a gente conseguiu fazer para o fluxo digital. Agora ela vai tirar essa porção e a gente vai conseguir fazer um ainda melhor. E aí começamos a colocar implantes, porque, obviamente, né, gente, tem implante para a boca, por que não fazer para a face, né? Já se fazia muito, muito antigamente, só muito paciente irradiado, né? Então a gente sabe que se a gente pegar a literatura, o que a gente encontra é isso, né? Que a maioria dos implantes que a gente coloca em pacientes irradiados vão perder, né? Mas daí a gente começou atrás ver que não é bem assim, que a gente pode ter alguma previsibilidade nos casos. Selecionar alguns casos, a gente avalia a pele do paciente, a gente avalia a quantidade de radiação que esse paciente fez. As áreas mudam muito, então áreas infraorbitárias são muito piores, mas, por exemplo, região da mastoide são boas, mesmo irradiadas. A gente fez um estudo extenso sobre conexão de implante prótese para ver o que caberia para cada uma. E fomos atrás de cirurgia guiada, que tinha assim, ó, parquíssima, assim, ó, não tinha literatura que suportava cirurgia guiada em face. E aí a gente resolveu criar, né? Então imagina como é que a gente fazia, né? Alguma coisa a gente ainda faz assim, moldava tudo analógico, né? Se molda a estrutura contralateral, a gente esculpe a peça toda em plastilina, modelina, que é tipo uma massinha de modelar, daí a gente faz toda a escultura, aí a gente faz o silicone. Essa parte que vocês estão vendo não mudou, a gente segue fazendo o silicone da mesma forma, muflando, fazendo pintura intrínseca, pintura extrínseca, tudo da mesma forma. Né? E a colocação dos pelos, tanto dos cílios quanto da sobrancelha, também não mudou, né? Mas a gente entendeu que o resto a gente conseguia mudar. E aí, dentro das pesquisas que a gente tentou desenvolver, a gente pensou em fazer uma fluxo digital para reabilitação em prótese bucomaxilofacial. Qual era a ideia? Escanear os pacientes. Então, eu vou mostrar 2 casos que a gente fez dessa forma. Esse primeiro de cima é o seu Luiz, aquele senhor que eu mostrei lá atrás. E essa orelha à direita aqui, que vocês estão vendo mexer aqui, é do Juliano, que é uma ressecção, o paciente teve uma ressecção parcial da região auricular. Depois disso, a gente fez todo o planejamento virtual com o Elias, que é da P3 Dental, com o Luciano, que é da Agora, e eu e a Isa, né, nós duas sempre fazendo os casos. Então, esse eu apresento para vocês é o Juliano, é um paciente que teve melanoma metastático e ele perdeu toda essa porção auricular. E assim, eu conheço esse paciente há algum tempo, incomodava demais o fato dele não ter essa porção. Ele disse que todo mundo olha, né, não tem como, né, homem é difícil esconder, né, em função do cabelo. E aí a gente decidiu fazer, então, 2 implantes mais longos. Saímos um pouco do que a literatura nos trazia de implantes extra curtos. A mastoide tem profundidade suficiente para fazer, né? Fizemos, usamos aquele cubo, né? Fizemos cirurgia guiada que nos permite, e daí não é só ali, né? É uma guia de face inteira que nos permite entender que região a gente está colocando esses implantes, em que angulação a gente está colocando. Imaginem vocês a mastoide, a maxila aqui, região frontal. A gente não tem tanto conhecimento, né, para sair botando implantes, né? Então, confesso para vocês, me deixou extremamente segura essas guias, né? Fizemos os implantes, né? Então, aqui vocês veem a instalação dos implantes. Colocamos os escambares de novo para escanear, e aí quando eu fui fazer a prótese eu disse, Juliano, deixa eu te contar uma coisa, tu vai ter que tirar o lóbulo da orelha.
Eu não conseguia construir uma peça de forma adequada porque o lóbulo ele era muito móvel e não estava bem posicionado. Foi lá, tirou o lóbulo, fizemos a barra, fizemos a resina, né? Onde vai, eu preciso de algo que conecte a barra, o clipe com a prótese. E tá aí o paciente com a prótese. Fizemos já 2 colorações, a primeira ficou um pouco avermelhada, e aí ele tá com essa camiseta feiosa, né? Que no nosso estado, o nosso time é vermelho, então tá aí ele colocando a prótese pela primeira vez. Ficou fantástica, assim, ficou muito bem adaptada. Ele ficou super feliz. E até para vocês entenderem como funciona, vocês vão reparar que as primeiras provas, a prótese está sempre um pouquinho mais escura, porque o silicone com o sol ele clareia e clareia bastante, né? Então, olha a alegria dele, gente. Sério, ele ficou muito feliz. Aqui o seu Luiz, que eu mostrei para vocês lá atrás, né? Com indicação de prótese nasal. Mesma coisa, estudamos o caso, decidimos botar 3 implantes, colocamos um implante na região aqui nasal, né, superior, e 2 na região maxilar aqui superior ou infranasal, né. Colocamos a guia, fizemos cirurgia guiada, então vejam as anilhas, para quem conhece implantes, é uma cirurgia extremamente previsível, né, e 5 meses após, a gente fez a abertura, né, com laser de alta, colocamos os escambares, fizemos o escaneamento e fizemos um sistema que é pela primeira vez, tá aceito para publicação esse artigo, porque é um sistema que nunca foi usado em região facial, que é o Equator da Straumann. Eles são um sistema extremamente firme, assim, fixo. O paciente, para tirar o nariz, ele tem até dificuldade, e que dá segurança para o paciente sair na rua, né, sem que esse nariz vá cair ou qualquer coisa desse tipo. Tá aí ele reabilitado. Falando um pouco de tecnologia, só eu queria mostrar para vocês. Existem as próteses oculares impressas, que na verdade o oftalmologista, a deles é impressa, né, é feita por uma máquina. Aí eu comecei a pensar, gente, a gente perdeu no nossa pesquisa, as nossas próteses odontológicas, elas só perderam num quesito, que é estética. Será que a gente não consegue melhorar, né? Com a mão é difícil, com as nossas técnicas de resina é difícil. Vamos começar a imprimir essas próteses. E daí o que a gente fez? A gente testou, e o que me motivou também é que a gente tem muita criança. E criança é muito difícil ficar moldando, ficar provando, tira, coloca. Criança é difícil, né? E aí a gente começou a testar algumas coisas. Então, esse senhor que vocês vão ver aqui, a gente fez uma impressa nele. Como é que a gente faz? A gente fotografa a íris boa do paciente, a gente imprime diversas tonalidades, escolhe a melhor cor, cola atrás dessa calota, imprime em resina branca, né, uma resina específica, faz a impressão dessa esclera, que é a parte branca do olho, faz a adaptação, coloca no paciente, centraliza a íris, e aí a camada final, que é a vítrea, a gente faz da maneira tradicional. E esse foi o motivo de eu querer fazer as impressas. Essa menina que teve retinoblastoma, e eu tenho inúmeras crianças, e gente, elas são uns amores. Mas para criança é horrível, né? Eu tenho que provar 15 vezes numa sessão, às vezes mais que isso começa a irritar a cavidade, elas começam a ficar sem paciência. Então, a gente começou a fazer essas próteses impressas. Então, aqui embaixo, vocês veem o trabalho da Rafaela, que foi minha aluna, e do Érico, que agora é dentista nosso voluntário lá, que trabalha super bem em tecnologia, e eles conseguiram reproduzir o olho da nossa aluna, né, porque foi a modelo, vamos dizer assim, da pesquisa. Então, assim, em breve, provavelmente, estaremos produzindo ali na Faculdade Odonto essas próteses impressas. Já estou indo mais para o final, dei uma corridinha aqui, porque o professor me disse que eu tinha um tempo, mas eu ainda levo aqui uns 10 minutinhos. Nossa equipe lá é enorme, eu tenho laboratorista, a gente tem diversos colegas que são dentistas, que são voluntários, a gente tem o Elton, que faz os trabalhos gratuitamente, que tem laboratório, tem as alunas, né? Tem o pessoal do GHC, é um grupo totalmente voluntário que agora está nas quartas-feiras à tarde. Se um dia vocês forem a Porto Alegre, convido vocês para passar a tarde conosco lá, para verem o trabalho. É realmente muito
é muito bom estar ali, sabe? Os casos são realmente emocionantes. Vou dizer para vocês que eu tive sorte ao longo da minha vida, nesses 8 anos de prótese buco, ter alunos super comprometidos, né? E para quem ainda não segue a prótese bucomaxilofacial, vai lá e segue, porque para nós, na verdade, a gente é filantrópico, né? Então a gente vive disso, assim, a gente tem doação de material, muitas empresas acabam visualizando, né, e contribuindo para que o nosso serviço siga funcionando. Esse caso da Patrícia eu acho que é o caso final, assim, antes de eu mostrar, vou mostrar um pouquinho de Angola para vocês. A Patrícia foi um caso extremamente desafiador, porque ela queria uma prótese buco. Eu disse, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer com essa senhora? E ela não queria mais fazer cirurgia, né? Porque, enfim, já fez inúmeras. E aí a gente se desafiou a fazer, né? Nós fizemos essa prótese para ela em 2018, tá? E como é que a gente fez? A gente usou uma mufla, né? A gente fez um gesso dentro de um balde. E a gente conseguiu fazer isso, tá lá. Essa mufla tá guardada em cima do meu armário para se um dia eu precisar refazer essa prótese. Nós usamos elásticos que eles passam, assim, 3 elásticos que passam atrás do cabelo, por baixo do cabelo. Então ela consegue sair na rua com ela. E o que que ela me disse? Foi aí que eu prestei atenção no que era o mais importante, né? Ela me disse, Adri, eu consigo sair na rua e quase ninguém repara em mim. Que eu acho que é isso, né, gente? Talvez eu não consiga devolver a movimentação, né? Que ela consiga alimentar de novo de forma adequada, como ela gostaria, mas tá aí ela. Anos depois, ela veio na faculdade, tá feliz, casou, sabe? E é isso. É sobre isso, né? A prótese bucomaxilo. Me lembrei agora que eu coloquei a transplante. E aí, gente, e aí, né? O que que a gente faz com o paciente que não tem a face? Gente, não é raro isso, viu? Eu vou dizer para vocês, não é raro. Acidente automobilístico, arma de fogo, né? Então, para que vocês saibam que existe uma possibilidade, é a possibilidade cirúrgica, né? Ainda de transplante facial homólogo, mas não é a nossa realidade ainda muito aqui no Brasil, tá? O primeiro transplante parcial do mundo foi na França, dessa senhora, que ela tentou tirar a própria vida, o cachorro ficou bem desesperado e acabou mutilando a face dela. Ela viveu 11 anos, não, ela viveu 9 anos e ela faleceu, mas ela foi o primeiro transplante, assim. Depois teve esse transplante total, também difícil, assim, imagina 24 horas de cirurgia, os resultados não foram como eles esperavam, né? Mas foi o primeiro transplante facial total na Espanha. Depois a gente teve o Andrew, que é o que ficou mais conhecido, que é esse rapaz. E vejam, ele tinha uma prótese buco, tinha alguns enxertos, mas, gente, agora vocês vão ver ele se vendo pela primeira vez no espelho. Just here, you take the mirror and you do it your own pace. Então, um menino que ficou deprimido, foi pra guerra, voltou super deprimido e, enfim, ficou com esse defeito, né? Foi um acidente com rifle, tava com uma prótese buco, não tem condições da prótese buco, nada que vai fazer de prótese vai melhorar, né? E aí eles propuseram um transplante facial, que é o Clínica Maio, né? E aí, o que acontece, né? Há um transplante não só do tegumento, né, da região, mas de toda a parte óssea, porção óssea facial do cadáver, né, para o receptor, do doador para o receptor. Vocês vão ver aqui, vai aparecer. Então mostra direitinho, é um procedimento extremamente complexo, de altíssimos custos. O paciente passa a vida tomando as medicações, né, para não rejeitar esse transplante. Mas, sinceramente, é um dos melhores resultados de transplante facial já vistos, né? E que cada vez mais a gente realmente espera que isso evolua, que a gente consiga fazer cada vez mais transplantes faciais ou peças in vitro, enfim, para que a gente possa reabilitar esses pacientes. É uma alternativa bem sucedida, mas é uma técnica muito complexa, de altíssimos custos, que ainda não é a nossa realidade aqui no Brasil, né?
E aí sim, quero finalizar mostrando os casos de Angola, porque é algo que eu acho lindíssimo, assim, e eu gosto de dividir com vocês, né? Para que inspire vocês a pensarem que a gente, né, tem ferramentas nas nossas mãos, que é a odontologia, que a gente pode ajudar tanta gente, né? Vocês vão ver que tem coisas bem pequenas que podem ser feitas, coisas bem grandes, né? E não importa, é importante a gente fazer. Então, a Prótese Book se envolveu com diversos projetos sociais, desde 23, quando eu fui sozinha em Angola, com a equipe de Minas, até hoje, que a gente foi no 25, quando deu as enchentes, né? A participação toda das ligas, e essa parte da ocular impressa, que é nosso objetivo é que a gente consiga fazer o maior número de próteses gratuitas possível, né? Então, em 24, nós fomos daí com uma equipe maior. A Camila, que está aqui na foto, foi colega do professor Bruno Dutra, né? A Camila aqui, o professor Ângelo, que é meu colega, e o Cris e a Isa eram alunos em 2024, fomos a Lubango. Em 2023, eu fiz algumas coisas, como vocês vão ver aqui nessas fotos. Porém, tinha inúmeras coisas a serem feitas, por exemplo, esse ameloblastoma, e eu não tinha como operar, porque não tinha nada lá, eles não tinham placa, não tinha parafuso, não tinha nada, né? Então, eu disse, não, em 24 eu vou trazer uma equipe maior e nós vamos fazer. Eles têm muito paciente com noma, que é essa doença desse menininho aqui, que vocês veem sem o nariz, que é uma doença que não existe mais no Brasil, extremamente prevalente lá, associada a condições de higiene precárias, baixa renda e desnutrição severa, né? Então, diversos pacientes sem nariz, sem toda a região maxilar, muitos pacientes queimados e muitos tumores. E uma epidemia de anquilose de articulação temporomandibular, para quem não sabe, é quando cola a cabeça da mandíbula com a base do crânio. Então, o paciente não consegue mais abrir a boca. Também resultado de noma e de infecções dentárias. Então, em 2024, eu voltei. E a coisa mais louca que eu acho de contar é que essa senhora, eu vim em 23, eu disse pra ela, o ano que vem eu vou vir te operar. E eu prometi pra ela que eu ia voltar. E vocês não podem acreditar que ela ficou um ano neste terreno baldio, ao lado do hospital, onde os familiares ficam provisoriamente, eles têm assim uns puxadinhos que eles ficam esperando os familiares se recuperarem para ir embora. Ela ficou um ano morando ali com uma criança de colo. Quando me contaram, eu não acreditei. Eu disse, não, ela vinha e voltava. Eu disse, não, ela ficou aqui. Ela ficou esperando tu voltar. Né? Eu fiquei pensando, e se eu não voltasse, né? Então, gente, olha como a palavra da gente tem importância, né? Lá, e enfim, né? E deveria ter em qualquer lugar do mundo. Desculpem as imagens fortes, tá? Para quem não gosta, fecha o olho. Mas acho que é importante a gente mostrar a complexidade desse tipo de cirurgia num lugar em que a gente não tem recurso e que a gente precisa levar tudo, motor, tudo, placa, parafuso, tudo, porque eles não têm absolutamente nada. A gente coloca em posição, né? Então a gente consegue fazer essas grandes funcionalidades. E o pessoal falando no fundo, atrapalhando meu vídeo. Então, a gente conseguiu do Brasil, a doutora Camila conseguiu fazer já, a gente conseguiu dobrar a placa, conseguimos fazer já a previsão da cirurgia. Conseguimos fazer essa anquilose de ATM também, né, foi uma cirurgia que a gente usou a artroplastia biconvexa, que é uma técnica inventada aqui no Brasil, aqui na URGS, né, em que a gente tira aquele maciço ósseo que vocês veem e a gente reconstrói a articulação com 2 esferas de metilmetacrilato. Fizemos também a mentoplastia e a gente consegue devolver para a paciente a abertura de boca. Vejam aqui, 1 mês depois, a paciente abrindo a boca, ela disse, eu só quero poder comer. Ela não abria nada, zero. Né? Vou mostrar mais. Fizemos em 24 também essa displasia, fizemos essa paciente com noma, né? Uma criança, então a gente extraiu os dentes e a cirurgia plástica fechou o lábio. Fizemos também esse ameloblastoma de grande volume e foi o mais legal, não fomos nós que fizemos, foi os bucos de lá, né? Então, na última cirurgia que era desse senhor, eles operaram, a gente levou tudo. No final, a gente deixou o motor, deixou várias coisas para que eles pudessem continuar operando. Aí a cirurgia, é o paciente reconstruído, o paciente 7 dias depois. Fizemos próteses nasais em 24, né? Essa paciente, né? E mais de 50 atendimentos. Então, a Isa e o Cris ficaram lá no Criança Feliz, que é um projeto lá de Angola, em Lubango, e ficaram fazendo todo o atendimento odontológico dessa população.
Porém, em 2025 tinha muita coisa a ser feita. Nós tínhamos inúmeros casos complexos de anquilose, de tumores, de todos os tipos que vocês podem imaginar. E o que a gente conseguiu fazer, né? Eu consigo mostrar para vocês. Olhem o quanto isso aqui foi feito, gente. A gente levou um protético, tá? Isso foi feito em 3 dias. Prótesezinhas de campos dobrados. Olhem a alegria deles. Não tem preço, né, gente? Olhem. Né? O quanto faz diferença. Talvez a cor não tenha ficado tão adequada. Não ficou. Eles ficaram muito felizes. Olhem. Né? Essa aqui, a esquerda aqui, é professora da escolinha. Né? O outro que passou era o pastor. O outro trabalha ali no Criança Feliz. Fizemos escovações de novo. Hoje, dessa vez, a gente conseguiu atender mais de 400 pessoas, né? Levar as kits, levar todo o material que precisava, né? Fizemos prótese auricular. Olha a alegria dele, gente. Olha o olhar dele de gratidão. Fizemos nesse aqui. Fizemos a orelhinha dessa menina, o nariz dessa menina, a orelha desse rapaz que foi queimado, né? Aqui, essa foto é muito legal, porque eu levei vestidinhos, né? Minha sogra faz vestidinhos, ela me mandou uma sacola de muitos vestidos. Eles ficaram muito felizes. Esse rapaz também, que a cirurgia plástica em 2024 conseguiu fazer enxertos, ele estava bem, só que faltava algo, né? Faltava. E a gente conseguiu fazer a prótese oculopalpebral dele. Olha a alegria dele. E é uma coisa muito engraçada, assim, porque o paciente, ele passa a se reconhecer no espelho de novo, sabe? Ele se olha assim, nossa, sou eu de novo, sabe? E as anquiloses, né? Essa foi a menina que tinha 14, eu acho, de abertura. Tenho 18 anos. 18 Conta um anos. pouquinho da história. Quando começou? Começou depois que eu tive uma inflamação no dente. Tem dor? Só quando tento com uma colher ou... Ó, anquilose, tratamento da anquilose, mentoplastia com enxertia, tá aí ela. Abrindo a boca mais que o dobro. Aqui, nós com ela, ali no dia seguinte, esse rapaz, abrindo, 9 milímetros. Aqui quem fez foi a equipe de buco de lá também. Olhem o maciço ósseo, olhem fazendo artroplastia biconvexa, olhem a mentoplastia, como a gente consegue melhorar, e olhem a abertura de boca. Gente, isso é odontologia, né? Eu digo isso aqui de Salvation, que é a nossa ONG, que a gente tem muito orgulho, que a gente fundou no passado, né? Para que vocês saibam, a gente vai sempre com recursos próprios, a gente consegue, faz muito curso durante o ano, consegue muitas doações ali, mas todo mundo sempre tem que arcar com o custo, né? Então é uma missão bem, assim, em todos os sentidos, né? Tem que querer muito, né? Mas é muito gratificante. E esse caso, né, que foi o mais emblemático, porque em 2024 ela estava com esse tumor, já era grande, e aí a gente não conseguiu operar, porque nós conhecemos ela no último dia indo embora. Ela chorou muito, pediu pra gente operar, paciente soropositiva, totalmente abandonada, ela não tem nenhuma pessoa. E eu disse, não, o Ângelo me olhou assim, tu não vai dizer pra ela que a gente vai vir aqui ano que vem, né? Eu disse, eu vou falar. E eu disse pra ela, ano que vem a gente vai vir te operar. Chegamos lá, olha o tamanho do tumor. Ela tinha muita dor, gente, muita dor. Tava incapacitante. Desculpem as fotos, são extremamente chocantes, tá? O paciente já estava com a traqueia, com 60% da traqueia obstruída pelo tumor, né? Fizemos a remoção, foi uma cirurgia redonda, assim, que não sangrou demais, que deu tudo certo, que... Sabe quando funcionou muito bem, assim? E tá aí ela, gente. Aqui ela, no deixamos o dreno aqui já recém, ali ela ficou entubada por algumas horas. Então a gente tá com 48 horas, 48 horas de pós-operatório da Luzia. Pode virar assim, Luzia. E o que a gente vê, né? Consegue abrir a boca um gente pouquinho, repara Luzia? que ela ficou com essa região aqui, eu vou mostrar melhor pra vocês. Abre, fecha. Aqui, ó. Olhem como ela ficou com ainda a região aqui do zigoma, ela ficou aumentada, mas, gente, porque o tumor rechaçou essa região para cima. Ela não tem nada de tumor ali. Ficou ali totalmente livre. E aqui, quando ela se viu no espelho, ela chorou. E aí ela me disse, eu tô muito emocionada porque ela não foi mais para aula, nunca mais foi para escola, nunca mais fez nada por causa do tumor, né? E aí eu disse para ela, então tu me promete que agora, quando tu der a alta daqui, tu vai voltar para a escola? Ela disse, eu te prometo. Daí eu fiz ela jurar de dedinho, né? E foi a promessa que ela me fez antes de eu vir embora.
Vou terminar aqui com esse vídeo que eu quero que vocês escutem, que é 20 segundinhos. Nós, angolanos, queremos agradecer a vocês. Muito obrigado. Vocês vieram de muito longe, atravessaram o maior oceano do mundo para chegar em Angola, para ajudar os angolanos que são nossos irmãos, para que eles se recuperem de um problema que nós, se calhar, não conseguimos resolver. E vocês sacrificaram-se, abandonaram a vossa família, abandonaram os vossos trabalhos. Vieram aqui para nos ajudar. Que Deus vos abençoe e que essa disponibilidade que vocês têm, que essa força que vocês têm, que se multiplique e que seja para todos os angolanos e que seja cada dia mais forte e que vocês tenham uma bênção enorme. Amém. Para que vocês tenham sempre disponível para ajudar os nossos angolanos. Nós precisamos de vocês. Não se cansem. Eu acho lindo que ele diz, nós precisamos de vocês, não se cansem, né? E aí eu encerro agradecendo a todos vocês que estão aí, que ficaram até essa hora me escutando. Agradecer especialmente ao professor Bruno, né? Porque a gente teve momentos assim, inesquecíveis aqui na residência. E eu fiquei muito feliz quando ele fez o convite. Eu até comentei com ele que eu tô no Airbnb provisório, que eu tô reformando. Eu disse para ele, um pedido teu, não importa como for, eu vou fazer. Então, quero agradecer mesmo o convite e deixar aqui a minha homenagem a ele. Obrigada. Vou ficar aberta para perguntas. Não sei se alguém vai ter alguma pergunta, se alguém quiser também perguntar depois pelo e-mail, eu estou aqui à disposição. Alguém tem alguma pergunta, gente? Não, eles não têm nenhuma pergunta. Queria te agradecer, Dada, muito, muito, muito obrigado pela tua palestra, por ter compartilhado conosco a história também de Angola, que eu tinha acompanhado nas redes, mas eu não tinha visto todos os casos. Com certeza é uma das maiores contribuições que a gente pode dar. Muito obrigado mesmo. E até daqui a 2 semanas. Até, nos vemos lá. Beijão, pessoal. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.